Muitas pessoas pensam que podem fugir de Deus, muitas pessoas pensam que podem esconder-se do Senhor, tanto da ira quanto do amor. A ira de Deus é coisa séria e o amor de Deus é muito mais ainda. O amor de Deus é muito maior do que a sua ira. Mas a ira virá para aqueles que não aprenderam a viver em obediência à palavra de Deus. Eu quero falar com você nesse dia, esse recado, sobre o juízo que é deixado como tardio, que não se executa a obra má, como diz em Eclesiastes, nós vamos ler daqui a pouco. Muitas pessoas acham que porque estão vivendo uma vida errada e nenhum mal lhes acontece, acham eles que podem de alguma maneira, de alguma forma, fazerem que a ira do seu erro, o pecado que cometeram, não tenha uma resposta da parte de Deus. E todas as pessoas que elas estão erradas, elas sabem que estão erradas. Só que por acharem que não está acontecendo nada, por acharem que por continuar errando, pecando contra Deus, pecando contra a esposa, contra o marido, contra a casa do Senhor, pecando contra o Santo Evangelho, achando ela que vai se dar bem, achando ela que ela não terá nenhum resultado ruim pelas más obras que está praticando. O salmista Davi, eu vou falar do salmo do dia, mas poderia aqui colocar examinando as escrituras, momento da palavra, mas eu quero começar no salmo de Davi. Eu vou ler só o versículo 7 e 8, que diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi está chegando a uma conclusão que o Senhor é onipresente e nele há onipotência, nele há toda a força, nele há todo o poder, ele está em todo lugar e não há nada, nenhuma das coisas dessa vida são difíceis para o Senhor, ele sabe tudo. E Davi então chega a uma conclusão que ele chega, olha, não tem para onde fugir. Não tem como fugir das coisas de Deus, não tem como fugir do Senhor. E ele declara, para onde irei eu? Para onde eu irei da presença do Senhor? Se estou falando com pessoas agora que achavam que podiam se esconder de Deus, que podiam fugir do Senhor, ele deixa muito claro no versículo de número 8. Se eu subir ao céu, entenda, se eu tentar fugir de Deus, indo para o céu, não vai dar certo, porque tu aí estás. Da mesma forma, ele continua falando, se eu fizer a minha cama no Seol, quer dizer, se eu for para um cemitério, se eu for para o lugar dos mortos, Seol é um lugar de mortos, se eu estiver num abismo, bem escondido, bem profundo, onde ninguém poderia me encontrar, aí está descrito assim, se eu fizesse então no Seol minha cama, eis que tu ali estás também. Então Davi, em toda a sua grandeza de homem de Deus que foi, ele chega um momento que ele percebe, não tem como fugir de Deus. Não tem como você se esconder do Senhor. Eu posso dizer até mais, eu quero puxar um assunto aqui que creio ser relevante. Tem pessoas que acham que porque estão vivendo uma vida regalada, vivendo bem, estão jorrando saúde, estão vivendo benefícios nessa vida, que estão bem em casamento, em vida financeira, que estão bem em todos os sentidos da vida e esqueceram-se de Deus. Apartaram-se o conhecimento do santo, apartaram-se o conhecimento de Deus. Esqueceram que o Senhor está com você em todo o tempo. Hoje, eu uma vez ouvi uma frase de um pregador, na verdade um pequeno texto, e nesse pequeno texto, quando comento sobre isso, eu me lembro dessa palavra. Ele disse mais ou menos assim, as pessoas quando querem errar, elas olham para um lado, olham para o outro, olham para trás, olham para frente, para ver se ninguém está vendo. E isso é uma coisa até que natural, porque quando a gente vai fazer alguma coisa errada, ela tem receio do que alguém pode ver e falar a respeito daquilo que ela está fazendo.
Então, por medo, por vergonha, ela primeiro identifica o ambiente onde ela está para ver se alguém vai ver o seu erro, para ela não passar vergonha, para não ser envergonhada. Porém, ela esquece de olhar para cima. Ela esquece que o Senhor é onipresente. Onde você está, não há lugar que você possa se esconder. Você não pode se esconder debaixo da tua cama, você não pode se esconder debaixo da cobertura da tua casa, você não pode se esconder em lugar nenhum. Deus, Ele te encontra. E agora, por essa pregação, Ele está te encontrando novamente. Ele está encontrando você aqui agora. Está chegando até você o reino dos céus. Agora, veja que Davi ele conseguiu entender, não tem como fugir de Deus. A pessoa que ela se diz, né, os chamados, os ateístas, os ateus, que dizem que Deus não existe, que isso é tudo coisa de religião, que isso é coisa de homens, que isso são coisas concernentes aos dogmas, a doutrinas. Há pessoas que o digam que não há necessidade, não é necessário estar na casa de Deus. Que para que ir para a igreja? Para que ter uma vida de conduta cristã? Por que estar aprendendo de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que elas excluíram a casa do Senhor da sua vida porque realmente viram muitas coisas ruins. Viram pregações, pastores, pastoras, viram pessoas que se diziam de Deus ou até pessoas no meio cristão que não deram um bom exemplo. E aí então você deixou de congregar, você deixou de ir para a igreja, você deixou de orar e você percebe que isso, ao invés de te aproximar de Deus, porque você tentou ser o mais santo, você tentou ser a mais santa, com a intenção de se afastar, a intenção foi que você, achando que se afastando, você não se contaminaria com os erros dos demais. Mas quando você se afastou, além de você ter olhado para o erro do homem, porque nós não temos que olhar para Jesus, como diz Hebreus, a Bíblia fala, a carta aos Hebreus, que nós temos que olhar para o Senhor. É nele que os nossos olhos devem estar fitos. Mas olhando para os homens, você acabou caindo, você acabou errando. E o salmista declara, está muito clássico aqui para nós, aqui, o Senhor está em todo lugar. Você fugiu de Deus. Hebreus 10, 25, a Bíblia fala, não deixe a sua congregação. Por que será que o escritor sagrado deixaria esse recado? Por que será que o escritor sagrado deixaria para a gente esse entendimento? Põe na tela para mim aqui, Hebreus 10, 25, você pode ter também na sua casa, você está com a sua Bíblia, anote aí, está com papel e caneta em mãos, anote rapidamente aí, anote em nome de Jesus para você receber essa mensagem. Olha o que diz aqui comigo, aqui na tela mesmo aqui, olha o que diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Quer dizer, você viu o erro de alguém, o que você tem que fazer? Você viu a falha de alguém, o que você tem que fazer? Vamos admoestar, vamos ensinar, vamos chamar a atenção uns dos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Então veja que tem muitas pessoas que estão fugindo do Senhor, que estão fugindo das coisas de Cristo, por causa do erro do homem. Davi, ele entendeu, não tem como fugir de Deus. Aí você vê as pessoas, como falei há pouco, os que dizem que Deus não existe, os que dizem que Deus é uma balela pela igreja inventada. Então, quando você vê isso, chega um momento que Davi fala, não tem como o ser humano não consegue negar a existência de Deus, porque Deus está presente em todo momento da minha vida. Então, olhando nesse sentido, você consegue perceber que tem pessoas que vão vivendo uma vida errada, vão vivendo uma vida toda tortuosa e achando que nunca receberão o juízo das más obras. E Eclesiastes, o escritor sagrado, capítulo de número 8, o versículo que eu vou ler é o 11, que diz aqui o Salomão, pelo Espírito Santo, disse isso aqui, visto como, se não executa logo, ou seja, não se faz com pressa o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O que significa isso, pastor? Quer dizer, quando a pessoa ela erra e ela não vê uma consequência ruim, ela continua errando, ela continua falhando.
Ela continua mexendo com fogo, ela está brincando com uma coisa séria. Ela vai levando uma vida como se aquelas obras más que ela tem praticado tivesse nenhum problema. É como tem muitas vezes pessoas que elas agem erroneamente, achando que nunca vai ter problema. Pense, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa, um dia ela leva alguma coisa que é daquela empresa para casa, ela afana, ela rouba aquilo. Um dia não deu nada, no outro dia também não, e a pessoa vai se acostumando a fazer a coisa errada. Ela vai acostumando a tomar aquela atitude errada, no entanto que perceptível a pessoa fala, isso aqui o patrão está sobrando para ele. Vai tendo aquela legalidade, aquela autossuficiência que a pessoa diz, não, isso aqui é para mim mesmo, eu tinha que ganhar mais, por isso que eu levo mesmo. E as coisas vão acontecendo e a pessoa até ensina outras pessoas a fazer a mesma coisa. Só que chega um momento que ela acha que Deus não está presente, ela acha que Deus não está vendo o que está acontecendo. Chegará um momento que virá juízo. Aí você perceba que muitas pessoas, por acharem que estão errando e não vai ter consequência, elas continuam. Olha o que diz o versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, ainda que ele faça isso várias e várias vezes e não tenha caído a casa dele, não tenha sofrido, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Ele está dizendo, eu sei o bem que há em ser temente ao Senhor. Eu posso dizer, e se você quiser também, como se a gente entendesse junto essa fé, eu sei que o Senhor está aqui. Você pode falar isso? Fale aí, eu falo aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Ele está presente, tanto aqui comigo, quanto na sua casa agora, no seu trabalho, no ônibus, onde você estiver acessando essa mensagem, Deus está aqui. Então, se eu sei que Deus está aqui, eu tenho que temer, eu tenho que ter o respeito ao Senhor. Não faça nada oculto, porque tudo que está oculto será revelado. Não faça algo que te colocará na vergonha, negando a existência de Deus, porque você nega a existência de Deus fazendo o que é errado, longe de todos, onde ninguém vê, mas na presença de todos você fala que você é o santo, é a santa. Mas que coisa é essa? A má obra vai vir juízo. Versículo 13. Mas, agora aqui é como se pode dizer para você, é o que vai acontecer, é o veredito, mais cedo ou mais tarde vai chegar, mas ao ímpio não irá bem. E ele não prolongará os seus dias, e será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Então, a pessoa que é ímpia, a pessoa que não deu valor à palavra, que não se esforçou para andar com Deus, vai chegar a hora, vai chegar, seja você a pessoa que talvez diga assim no seu coração, eu não preciso de nada. É impossível você negar que o Senhor é Deus, que o Senhor quer fazer por você, que o Senhor quer ensinar a você a viver para Ele. Mas muitas pessoas vão, como diz um ditado popular, vão cair do cavalo. E eu posso mostrar para você um exemplo agora de uma pessoa que caiu do cavalo, que deixou o seu coração ser levado simplesmente pela emoção, pelo lado da família, pelo aquele lado de você querer fazer o que é certo, no sentido da sua justiça e não a justiça de Deus. O profeta Eli, ele, por sua vez, era sacerdote, Deus o havia levantado para levantar profetas, para levantar sacerdotes. Ele tinha 2 filhos. Seus 2 filhos chamavam-se Ofni e Finéias. Esses 2 filhos pecavam, faziam tanta coisa errada, eles faziam tanta coisa que sujavam o coração de Deus, que infelizmente Deus foi se chateando vendo que o sacerdote Eli via seus filhos fazerem as coisas erradas, mas ele não repreendia. Quando você tem a direção de Deus e está vendo que está errado, você tem que repreender. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que o pai repreende o filho que ama. Você não gosta de receber repreensão? Você não gosta de ser chamado a atenção? Então ande na palavra. Se você andar na palavra, você não vai ser chamado a atenção.
Agora, quando você despreza a lei do Senhor Deus, você despreza a lei do seu pai, você despreza a sua mãe, você despreza seu marido, você despreza a sua esposa, quando você começa a desprezar as pessoas, quando você despreza a palavra de Deus, vai chegar uma hora que vai ter resultados, seja cedo ou tarde. Eu já vi quantas famílias, é uma tristeza falar isso para você, de filhos que quando tinham oportunidade de ajudar seus pais, que tinham oportunidade de ajudar sua mãe, seu pai, de ajudá-los, de abraçá-los, chegar no dia, eu infelizmente já fiz quantos velórios já estive ali num culto fúnebre, pregando para os familiares. Nós não oramos por quem morre, nós oramos por quem está vivo, mas pessoas se ajoelhar, debruçarem ali diante de um caixão, onde está um pai, onde está uma mãe, onde está o filho, onde está alguém que poderia ter sido abraçado, que poderia ter recebido o seu carinho, mas você, na dureza do seu coração, na rigidez do seu pensamento, você desprezou essa pessoa. E a dor que essas pessoas demonstram é muito séria. É muito sério. É doloroso de ver a pessoa chorar arrependida. Eu já tive também ocasiões de chegar num velório e as pessoas estarem felizes, não com a morte, mas estarem felizes porque tiveram uma vida de família, porque realmente viveram para Deus. E agora, como será com você? Você que despreza seu pai, você jovem, é verdade. Você que acha que na sua força, no seu conhecimento, porque seus pais têm pouco entendimento da vida no que diz respeito ao conhecimento das tecnologias, só porque o seu pai tem que trabalhar como um pedreiro, tem que trabalhar muitas vezes suando a camisa para conseguir trazer o pão para a tua casa, para você comer, e você ainda fica falando mal, você ainda, se possível, matava o seu pai, matava a sua mãe. O livro de 1 Samuel, eu vou começar com vocês aqui no capítulo de número 2. Eu acredito que tem uma das coisas mais importantes nessa leitura o pai que tem poder de repreender e não repreende, infelizmente vai pagar um alto preço. E o filho que é repreendido e não escuta, trará dificuldades para si e para o seu pai. Trará dificuldades para o seu pastor que ensina e você não aprende. Capítulo de número 2, o versículo 22 diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, já estava avançado em idade, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo o Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então o Eli, o sacerdote da igreja, o pastor da igreja desses dias, ele tinha 2 filhos. E as coisas que os filhos deles faziam eram tão pesarosas, tão ruins, que todo Israel estava sabendo. Todo mundo sabia que estava errado. É aquela coisa que os filhos disfarçavam na frente do pai, mas o pai já estava sabendo. O pai, quando ouvia falar dos filhos dele, entristecia. O pai se entristecia em saber o tamanho dos erros que seus filhos cometiam, sendo que os seus 2 filhos também eram sacerdotes. Os filhos de Eli, sacerdotes do Senhor, cometendo transgressões para sujar o coração dos outros. Lembra do que falamos do Salmo? Davi disse, não tem como fugir do Senhor. Às vezes nós vemos os erros alheios, os pecados dos outros e tentamos medir o pecado delas com a intenção de achar que se eu pecar também não vai ser problema, todo mundo faz, eu também posso fazer. Desculpa eu te falar uma coisa aqui, mas isso aqui tem que ser direto no seu coração. Aí diz o versículo 23, e disse-lhes, aqui Eli falando para os seus filhos, por que fazeis tais coisas? Por que vocês estão fazendo isso? Eu não ensinei você a coisa certa, não te ensinei a ser uma pessoa justa, não te ensinei você onde você nasceu, como que é a vida, não te dei para você de comer, não te dei estudo, não fiz o que podia fazer com as forças que tinha para poder dar a vocês o ensinamento de Deus. Por que vocês estão fazendo isso? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Já pensou que tristeza? Chegava até o sacerdote e o povo falava, sacerdote,
Teus filhos aí estão zombando o teu nome. Teus filhos não estão honrando o seu nome. Teus filhos estão fazendo o nome da sua família ser jogada no lixo. Aí diz o versículo 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Tem gente que vai seguindo as pessoas, que vai ouvindo essas pessoas e elas caem também no erro. E aí ele fala, ó, vocês estão fazendo uma coisa tão errada, mas tão errada que além de vocês errarem, vocês estão levando também um monte de gente com vocês. Muitas pessoas estão seguindo esse ensinamento errado. Outra hora, recebi na igreja uma pessoa que veio, pastor, dizendo assim para mim, pastor, eu estava numa congregação e a minha filha era muito amiga da filha do pastor. E a filha do pastor, ela fez uma tatuagem. E depois que ela fez essa tatuagem, ela então achou-se no direito também de fazer. Porque ela disse, até a filha do pastor faz tatuagem. Veja que nós temos que compreender que cada um dará conta de si mesmo. Mas o juízo tem que ser dado. Quer dizer, esses filhos de Eli, eles querem continuar no pecado, têm que ser cortados do ministério. Eles podem congregar, podem estar na igreja, podem estar aprendendo, mas não podem executar a obra de Deus, não podem falar como boca de Deus, porque estão num pecado que Deus não está presente. Então, você veja que o mau exemplo é muito mais fácil de se copiar do que o bom exemplo. O bom exemplo muitas vezes é criticado, mas o mau exemplo é seguido. Nem se pergunta se pode seguir, mas o mau exemplo é seguido. E o pai chama atenção. Aí diz o versículo 25, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Quer dizer, se você pecar contra um homem, se você falhar com as pessoas, isso não vai ser um problema para você. Agora, se você pecar contra Deus, olha o que diz aqui, se você pecar contra o Senhor, quem rogará por ele? Se você falhou com Deus, não foi com o homem, não foi com o pastor. Você saiu da igreja porque você quis. Você deixou de congregar porque você olhou para o homem. Mas se você deixa de Deus, você pecou contra Deus. E Ele está em todo lugar. Você foge dele na bebida, você foge dele em todo lugar. Você tira tempo para tudo. Você tem tempo para caminhar, você tem tempo para jogar bola, você tem tempo para passear, você tem tempo para viajar, você tem tempo para estudar, você tem tempo para ir para academia, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para dormir, dorme até demais, na verdade. Você trabalha, mas para Deus você não tem tempo, mas achando que Deus está longe. Não, Deus nem está vendo o que eu estou fazendo. O salmista disse, para onde fugirei eu da tua presença? Não tem para onde fugir. Aí ele termina dizendo, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus já estava contra os filhos de Eli. No entanto, que a Bíblia fala, eu quero que eles morram, eles vão morrer pelo pecado deles. Lembra que eu disse? Tem pessoas porque o pecado não é julgado na hora, porque Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. A Bíblia fala, Deus dá tempo para que você se arrependa, para que você peça perdão, mas mesmo assim você não está pedindo perdão. Mesmo assim você não se arrepende. E isso é muito sério. Eu vou ler agora que a gente tem que fazer oração. O versículo agora é o versículo de número 30. Vou pular um pouquinho e vamos lá no versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Quer dizer, Eli e a casa de Eli e os seus filhos seriam sacerdotes perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Quer dizer, os que me desprezam serão desprezados. O Eli, ele falou, mas não executou. Ele não tirou o sacerdócio de seus filhos. Ele não parou aquilo que estava errado. Guarde o que eu vou te falar. Você é um líder de algum ministério, você é de alguma igreja, você é um pastor. Se você viu que a má obra está na vida dessa pessoa, não deixe essa pessoa continuar, porque ela vai atrapalhar ela e atrapalhar você. Até o seu ministério vai cair, porque o ministério de Eli vai cair por culpa dos seus filhos, mas porque ele não executou, ele não fez juízo, ele não fez o que tinha que fazer, porque estava em suas mãos ter autoridade para isso, mas não fez. E Deus falou, agora você vai sofrer. Lá no versículo, deixa eu pegar o versículo... Deixa eu ver aqui, é o versículo de número... Versículo de número 34. E isto te será por sinal.
a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos. Olha a revelação que Deus dá para o profeta, Hófni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Então imagine o sacerdote, perdeu o sacerdócio dele, perdeu a bênção de toda uma geração que seria de sacerdotes, porque ele achou que continuando aceitando o erro, nada ia acontecer. Se você acha que continuar fazendo a coisa errada, levar a vida de qualquer jeito não está tendo problema nenhum, não se esqueça do Salmo 139, 7. E não se esqueça disso, que a Bíblia fala com muita clareza que aqueles que acham que podem se esconder, Davi disse, para onde eu vou fugir da presença do Senhor? Não tem. No céu o Senhor está, no abismo, no inferno, onde for, o Senhor, Ele estará sempre diante de você. Então não fuja de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração, a bênção matinal, para você ter um dia abençoado em nome de Jesus. Pegue suas mãos, o copo com água e ore junto comigo. Senhor Jesus, estou aqui diante de Ti, meu Pai, sabendo que o Senhor está presente, tanto aqui quanto com quem está em casa. Jesus, abençoe estas pessoas que estão, meu Pai, passando por crises, porque deixaram de crer no Senhor. Liberte-as, livre-as de todo mal. Eu peço ao Senhor que os enfermos, os doentes, os que estão com problemas nos joelhos, nas pernas, problemas de articulações, artrites reumatoides, meu Deus, onde tem uma articulação sofrendo, ó Pai, onde já não produz mais cartilagem, em nome de Jesus eu te peço. Eu peço, consagre estas águas, para que quando estas pessoas beberem desta água, elas sejam livres dos seus males e que a partir de agora este mal saia das suas vidas, em nome de Jesus. E oro, meu Deus, segundo essa palavra, que aprendamos nós, ó Deus, a executar o juízo sobre a má obra, para que nós não venhamos cair na transgressão e sim, obedecendo sua palavra, sejamos honrados perpetuamente, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água em nome de Jesus.